Bom dia, mais um dia na presença de Deus, amém? Vamos ler a palavra de hoje. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Irmãos, aqui essa palavra está se referindo ao sal. Se o sal perder o sabor, não serve para nada. Hoje em dia nós usamos o sal somente para temperar a comida que comemos. E se não tiver o sal, a comida perde o sabor. Você pode colocar vários temperos na comida, mas tem que haver o sal. E teve tempo que o sal era algo muito valoroso, tinha muito valor. Ele servia como moeda para pagar os soldados romanos, e daí vem a palavra salário, porque se originou do sal. Sal é igual a salário. Então, amigos, o que isso tem a ver com nós? A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra. Nós é quem devemos fazer a diferença nessa terra, colocar o tempero, colocar o sabor, levar a alegria. Então, porque hoje as pessoas estão sofrendo demais, irmãos, com depressão, com opressão, com preocupações do seu dia a dia, do amanhã. Os casais não estão durando muito poucos a sua união, e em qualquer classe. Não é só os pobres, não é só os ricos, todas as classes estão sofrendo, as famílias estão se desfazendo constantemente. A coisa mais comum é tu ver uma criança dizendo que tem duas casas, uma casa da mãe e outra casa do pai. Nas escolas é comum as crianças terem os pais separados. E o incomum, o diferente, é a criança morar com o pai e com a mãe. Então isso, irmãos, acontece porque faltou o sal, faltou algo mais, faltou a diferença, faltou o amor. E Deus nos colocou nessa terra como o sal da terra, para fazer a diferença, para dar o tempero. E que tempero é esse? É a palavra de Deus, irmãos. Nós temos que pregar a palavra de Deus, falar para as pessoas que Deus existe, que Deus é amor, que Deus pode mudar a vida delas. Deus não é Papai Noel, Deus não é Coelhinho da Páscoa, Deus não é uma história, Deus não é uma lenda, Deus não é algo que aconteceu e passou. Deus vive, Deus está aqui, nesse momento. Então Deus pode mudar a vida das pessoas. O que falta é quem fale de Deus para as pessoas. E essas pessoas que falam de Deus são conhecidas como o sal da terra. É as pessoas que vão levar a alegria ao mundo, que é eu, você. Nós devemos pregar o evangelho de Deus, pregar as boas novas, para que as pessoas voltem a ter esperança, voltem a sonhar, voltem a sorrir, porque Deus pode todas as coisas, irmãos. Quando Deus criou o mundo, Ele falou: haja luz e houve luz. Imagina o poder desse Deus. Então você pode orar a esse Deus, crendo que Ele vai mudar a sua história, que Ele vai mudar a sua vida. Se a sua família está se desfazendo, ore a Deus para mudar o coração do seu esposo. Se a sua esposa está sem paciência, está sempre reclamando, ore a Deus para mudar a sua esposa. Ao invés de trocar de esposa, ore para Deus tocar o coração da sua esposa. Trocando de esposa, tu vai trocar de problema, mas vai continuar um problema. Trocando de marido é ilusão, irmão. As pessoas são as mesmas, as circunstâncias são as mesmas. O erro não está nas pessoas, o erro está no mundo. Eis que o mal já está no mundo. Então o maligno vive nesse mundo, ele governa. A palavra de Deus que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra as potestades e principados, contra o mundo espiritual. E nós só vamos vencer o mundo espiritual orando a Deus. Amém? Tenha um dia abençoado. Beijo no seu coração. Que Deus abençoe o seu dia. Fique com Deus.